Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, falando dessa cidade que é imensa, viu? E tem muita gente correndo atrás procurando soluções. Hoje estamos transmitindo, além do canal 3 da NET, também pelas maiores fanpages da cidade. Estamos transmitindo pelo jornal Guarulhos Hoje, mais de 218 mil seguidores. Também estamos pela página Guarulhos Web, mais de 78 mil seguidores, muito legal. Meu amigo Serginho, estamos também transmitindo pela minha página pessoal, a página do programa Tribuna Livre Guarulhos. Aliás, curta e compartilhe essa página para deixar ainda mais democrático o nosso espaço. Estamos pela página da TV Guarulhos e pelo site da TV Guarulhos, www.tvguarulhos3.com.br. Vamos falar do maior portal de notícias da cidade, que é o Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? www.guarulhosweb.com.br. Destacar também o trabalho feito pela ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente, com a diretoria, e você vai descobrir soluções em telefonia, clube de desconto, certificado digital e uma gama de produtos desenvolvidos especialmente para você que tem indústria ou comércio aqui na cidade de Guarulhos. Fala da Guarupaz. O Guarupaz, não trouxeram material novo aqui nas minhas mãos, mas a Guarupaz está trabalhando muito para levar você de ponto a ponto. Para mais informações, 0800 559 499. Olha, tem muita coisa sendo desenvolvida para você que é aqui, que é usuário aqui do transporte de Guarulhos. Meu amigo Lucas, temos aí aniversariantes? Vamos ver quem está fazendo aniversário hoje. Olá, confira agora os aniversariantes desta quinta-feira, dia 16 de agosto. Cantamos parabéns para Antônio Ferrão, Dirceu Ferreira, Luiz Mário, Vera Lúcia e Virgílio Rocha. E nesta sexta-feira, cantamos parabéns para Cláudia Ribeiro, Gil Henrique, Jefferson Almeida, João Freitas. E neste sábado cantamos parabéns para Danilo Duarte, Douglas Martins e Roberto Lago. E para finalizar a semana, cantamos parabéns no domingo para Charles Casleno, Rochelle Pereira, Rose Beraldi, Sérgio Robelli. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Ó, desculpa, ele deu umas erradas aí, não foi não? Ele deu umas erradas aí. Mas hoje nós temos o prazer de receber aqui, vamos começar pelo lado esquerdo aqui, Doutor Eduardo Carneiro. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez para discutir temas da cidade, hoje especificamente sobre a terceirização, né, Roberto, com os nossos amigos aí. Exatamente. Do sindicato e do Conselho Municipal. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, do meu lado aqui, o Rogério, presidente do Conselho de Saúde de Guarulhos. Boa noite, Roberto. Boa noite, cidade de Guarulhos. Eu também agradeço a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre terceirização, ainda mais quando se trata de terceirização no serviço público. Bom, completando a mesa, a Renata Grota, ela que está aqui na qualidade de representante do Sindicato dos Servidores da cidade. Seja bem-vindo, Renata. Muito obrigada, Roberto. Prazer estar aqui. Mandar um abraço ao presidente Pedro, que era para estar aqui hoje, mas infelizmente ele teve um outro compromisso, pediu desculpa. Já está a caminho o doutor José Mário, ele está preso no trânsito, mas ele daqui a pouco está chegando aqui também para falar. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre terceirização, um problema sério que está ocorrendo na cidade com relação à saúde, e existem pessoas a favor e contra. Primeiras damas, vamos começar com a Renata, vamos tentar ser um pouco mais síntese, fazer uma síntese em cada discurso, né, para poder dar mostrar as várias facetas bons e contrários de uma terceirização. Pois não, Renata?
Roberto, bom, a dica foi para mim, né, que eu falei que eu falo bastante. Na verdade, a gente trouxe um jornal aqui do sindicato, o primeiro jornal, um dos primeiros, que a gente já fez um editorial contrário à terceirização do serviço público. Né, ela já acontecia naquela época e a nossa luta foi para que diminuísse cada vez mais. Se a gente pegar os dados referentes à terceirização como um todo, não só na saúde, ela traz muito malefício aos trabalhadores, ela precariza a relação de trabalho, a jornada é maior, acontecem mais acidentes de trabalho, as pessoas trabalham mais desmotivadas, não é um benefício para o trabalhador essa precarização da relação do trabalho. Aqui na prefeitura especificamente, a gente tem esse caso acontecendo agora na saúde, mas a gente tem... Aí a gente não pode esquecer que o governo Guti aprovou uma legislação o ano passado que fala de terceirização. E acho que é importante a gente debater essa legislação também. Rogério, qual é o seu posicionamento com relação à terceirização? Só tem essa faceta, você também concorda com a Renata, que é uma coisa extremamente prejudicial ao trabalhador? Eu não só concordo, como eu assino embaixo. Por exemplo, é que sempre eu fico focando nas coisas que eu vivencio, né? Ontem eu estive na unidade hospitalar e eu conversei com o pessoal pior que terceirizado. É o quarteirizado. Então é a terceirização da terceirização. E o que acontece? Eu recebi assim, diversas queixas do pessoal que trabalha 12 horas, o pessoal não tem direito ao café, o pessoal não tem direito de comer no mesmo refeitório que os demais trabalhadores, por ser uma empresa terceirizada. E é a questão do adoecimento, né? Já está aprovado, tem os dados para quem quiser acompanhar. As empresas terceirizadas, os trabalhadores da terceirizada adoecem muito mais, mesmo porque você sofre uma pressão, Roberto, diária, se você fica, se você não fica. A terceirizada, você pode ser descartado a qualquer momento, as garantias não são as mesmas, por mais que eles digam que são as mesmas, não são. E falando de terceirização na saúde, que é o ponto que eu gosto de tratar mais. A Lei 8080, ela já traz no escopo dela de como terceirizar tecnicamente no serviço da saúde. É onde ela trata na Lei 8080 da complementariedade. Só que o pessoal confunde a complementariedade com entregar o serviço todinho para uma gestão terceirizada. E isso é ilegal. Tem várias jurisprudências, vários julgados. A Renata, inclusive, vai apresentar alguns de que isso é ilegal. E quem está decidindo isso não é juiz mais de primeira instância, tribunal, é coisa superior. Então, assim, a gente fica preocupado. O que se precisa fazer quando se fala em relação à terceirização do serviço público? Você tem a Lei 8666, que ela te ingessa um pouco na questão de como contratar, né? E ela não é tão específica. E você tem a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas duas leis, hoje, elas têm sido utilizadas para burlar o sistema. Não porque o cara quer fazer a coisa errada, pela necessidade de você ter um quadro de trabalhador e você manter a assistência. E aí é onde entra a questão principal, que nós precisaremos estar discutindo a mudança dessas leis. Então você tem que pegar o 866 e falar, aliás, que nós estamos num momento bom, né? Um momento de campanha para deputado federal, são eles que têm essa autonomia, de ir lá na 866, tirar que serviço público tem que seguir a mesma regra dos demais serviços. E também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eles têm que tirar o profissional de saúde, aquele direto, o profissional de saúde direto, é o que você fala, é o médico, é o enfermeiro, aquele que realmente você precisa, muitas vezes, ultrapassar o limite da responsabilidade para que a saúde funcione sem essa terceirização ou sem esse entreguismo, que na verdade o que acontece é o entreguismo. Você escolhe uma parceira e você entrega o serviço, um pacote todo. O que a Lei 8080 fala? Ela fala na complementariedade. Então, se você tem a necessidade de terceirizar um serviço de tomografia, não estou dizendo que eu concordo mas você pelo menos tem um respaldo jurídico para estar fazendo isso. A forma de você entregar o hospital inteiro você não pode. Por quê? Porque você permanece com a gestão do equipamento. Porque vamos pegar essa linha e colocar ela numa empresa de iniciativa privada. O patrão, quando ele terceiriza algum serviço. Ele não terceiriza toda a administração da empresa dele. Entendi. Doutor Eduardo Carneiro. Bom, por isso que é bom viver na democracia, né? Pontos de vista, de discussões, e cada um tem o seu ponto de vista. Eu sou
totalmente favorável à terceirização, penso totalmente diferente dos meus colegas de bancada aqui. O que eles disseram, Roberto, Samuel, Rogério e Renata, é a desvirtualização da terceirização. É outra coisa. Olha, prevaricar, a prevaricação do serviço, do trabalho, as condições de trabalho. Não, isso é desvirtuar a terceirização. A terceirização é necessária, é extremamente necessária. Qualifica, na minha interpretação, ela qualifica, ela não desqualifica. E nós temos uma evolução tecnológica. É interessante até nesse momento desse tipo de discussão, hoje se fala em quarta revolução, né? Da própria evolução tecnológica, a robotização, algumas coisas precisam ser discutidas abertamente. A gente pode dar alguns exemplos. A nação mais rica do mundo, os Estados Unidos da América, hoje eles têm 60% da sua mão de obra terceirizada. E não quer dizer que eles recebem mal, não. Um pizzaiolo recebe mais do que um profissional médico aqui, tá certo? Aqui no nosso país. Então, você tem que pegar alguns exemplos e colocar nessa discussão. A terceirização, na minha visão, é extremamente necessária no mundo de hoje. Eu vindo para cá, colegas, eu estava ouvindo inclusive uma reportagem da CBN que teve um evento hoje na Confederação da Indústria, e estava lá o Carlos Veloso, ex-ministro do Supremo, dizendo de ser totalmente favorável. O que a gente tem que tomar cuidado é isso que a Renata disse com relação ao que, na minha interpretação, não é terceirização. É desvirtuar a terceirização. Na minha visão, a gente vai explanar aqui na nossa discussão, na minha visão, a terceirização hoje, no mundo moderno, ela é necessária. Agradecer o pessoal e vou pedir para compartilhar. Daniel Santos, o Jonas Dias. Jonas Dias, vereador Jonas Dias, deve ser ele. É ele sim, com certeza. Um abraço para o meu colega no meu outro mandato, Jonas Dias, um grande colega. Tavinho Botoni nos acompanhando. O Ellison Barbosa, o meu amigo Nino, ele está dizendo que o Johnny, lá do Jardim Acácio, está nos acompanhando aqui. Ele está mandando um alô pro Johnny, pro Padinho, pro Nino, para todo mundo lá do Coroado lá. A Daiane Souza também nos acompanhando aqui. Vamos voltar lá para a nossa moça do STAP. Eu tenho uma questão, mas também essa questão que já foi levantada aqui da lei de responsabilidade fiscal, do número de funcionários. A terceirização também não é uma forma de você também, de repente, contratar mais funcionários, mais médicos dentro da lei? Como o próprio Rogério falou, de forma terceirizada, de pegar, por exemplo, somente o pessoal da limpeza? Ou somente os médicos? É que, na verdade, assim, a gente recentemente foi aprovada uma lei pelo governo golpista do Temer sobre a terceirização. Antes dessa lei, o que a gente tinha era uma súmula do Supremo, 331, se não me engano, que só permitia a terceirização na atividade meio. O que seria atividade meio? Portaria, limpeza, asseio, conservação, entre essas coisas. Bem lembrado. O que a nova legislação ela coloca como se fosse possível em todas as atividades da empresa. Portanto, teoricamente, aqui na prefeitura, a gente poderia terceirizar professor, poderia terceirizar médico. E isso é absolutamente, na nossa concepção, não só na nossa, na concepção do Dr. Rodrigo Janot. Uhum. Também é ilegal porque é uma búrula ao concurso público. A Constituição, ela diz que os servidores têm que ser contratados, os trabalhadores da administração pública têm de ser contratados através de concurso público, de prova ou de provas e títulos. E a terceirização ela é uma búrula, porque aí você deixa de aplicar o princípio da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, todos os princípios que permeiam a administração pública. Você pega e fala assim, eu tenho uma terceirizada, vamos usar o exemplo da Gerir. Uhum. Você coloca quem você quer dentro do hospital para trabalhar. Gerir, eu falo
Ô fulano, Dona Geri, contrata fulano aí pra mim, bota fulano aí pra atender pra mim, bota Perfeito, fulano, entendi. ciclano. Então você torna a administração pessoal, você deixa de aplicar o princípio da pessoalidade, da impessoalidade. Então, eu acredito que essa lei ela vai ter uma ADIM do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, né? O procurador Rodrigo Janot entrou com essa ADIM e ele fala justamente essa argumentação contra a burla do concurso público. E depois eu queria falar um pouquinho, se você me permite, da lei aqui municipal que foi aprovada no governo Lula. Tá ok, a gente já volta nela aqui. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Pessoal, hoje nós vamos falar especificamente de terceirização, tá? Então, eu quero agradecer aqui a todos, mas vamos ficar específico nisso. Diniz nos acompanhando aqui, mandando um abraço para todos. O Antônio Luiz do Vale também. A Gleice Lopes está dizendo que a terceirização de médicos e profissionais de saúde e a precarização do serviço. Daniel Santos também nos acompanhando. A Regina Célia Santos. Daniel Santos está mandando um abraço para todos da mesa, em especial o Dr. Carneiro, o Márcio Gomes, Jaciara Nascimento, nossa, um monte de gente aqui, a Camila nos acompanhando, a Mira também aqui, Daniel Santos, o Wellington Barbosa. Boa noite, doutor José Mário, um dos médicos mais brilhantes de Guarulhos. Boa noite, Roberto Samuel, boa noite a todos da mesa. É um prazer novamente estar aqui com todos e com seus telespectadores. Muito obrigado, me sinto honrado de estar aqui novamente. A honra é toda nossa, então já vamos dar o espaço para ele. Nosso assunto hoje é terceirização. Qual o seu posicionamento? Vamos tentar sintetizar para que todos falem várias e várias vezes de vários pontos. Qual o seu posicionamento com relação à terceirização em Guarulhos? Eu não digo só em Guarulhos, eu acho que a terceirização no Brasil como um todo hoje é um mal necessário. Nós temos hoje uma lei de responsabilidade fiscal que limita os gastos públicos com o setor, o RH, recursos humanos, a 54% da corrente do orçamento líquido, e isso evidentemente não é possível aumentar os recursos humanos. A única maneira é você terceirizar. Lembro que inclusive na nossa cidade, e de forma que eu entendo como absolutamente correto, a terceirização começou na área da saúde no governo Eloy, com o secretário Paulo Capucci, do qual eu comungo que foi correto. Também eles tinham necessidades naquela época, embora anos atrás, exatamente pelos mesmos problemas que hoje nós temos. E agravado ainda hoje, creio eu, que também por essa nova lei do Temer, que limita o teto de gastos públicos a, no máximo, o aumento da inflação do ano anterior. Então a terceirização, ela não tem como não ser feita em função dessas duas leis que nos engessam o executivo de não conseguir aumentar os recursos humanos que são necessários. Bom, o Rogério agora. Eu acho que o doutor José Mário ele sintetizou de uma forma um pouco diferente, mas aquilo que eu falei, né? Só para complementar a fala da Renata, o artigo 37 da Constituição é que fala do ingresso no serviço público através de concurso. E é justamente esse que está sendo questionado. E eu gostei da fala do doutor José Mário, que ele fala é um mal necessário. Porque o que eu disse antes aqui, doutor José, foi o seguinte: o que precisamos fazer é uma discussão em modificar a Lei 8666 no processo de licitação, que nós não podemos colocar um bloco na mesma licitação que você faz a regra para comprar medicamento. E a lei de responsabilidade fiscal, ela precisa ser flexibilizada justamente na questão da contratação do quadro trabalhador da saúde. Porque você não pode contratar, por exemplo, colocar no mesmo limite de dinheiro o que se gasta na Secretaria de Gestão, por exemplo, com o quadro de servidores da saúde. É lógico, o que precisa se fazer é uma discussão nacional dessas duas leis. Foi o que eu falei, que nós estamos em plena campanha para deputado federal. Acho que até uma bandeira legal para ele se levantar, porque isso ajuda a salvar o SUS. E uma outra coisa, quando o Eloy começou a terceirização, ele fazia justamente o que a lei pedia, que você terceirizava alguns serviços, mas você não entregava a gestão de um equipamento completo.
E aí eu falo assim, poxa, mas também foi terceirizado o Hospital Pimentas Bom Sucesso, foi entregue à SPDM. Aí entra um outro fator, aquele hospital ele foi construído, antes de se iniciar a gestão pública nele, se colocou uma empresa terceirizada. Está correto? Também não está. Mas nesse aí você não teve um impacto direto ao quadro de servidores. Então tem algumas coisas que tem que ser discutido. Quando o doutor fala, o doutor Eduardo, perdão, o doutor Carneiro fala assim, o vereador fala assim, o mundo está robotizado, o país mais rico do mundo. Doutor, nos Estados Unidos a população é mais banguela do que o Brasil, porque eles não têm condições de pagar tratamento dentário. E essas pessoas, se você for ver, a maioria é funcionário de serviços terceirizados, ou aquelas pessoas que têm que se virar para ganhar a vida, porque não tem ajuda do governo federal, que no caso seria o presidente da República. Então a terceirização, ela tem que vir acompanhada primeiro do desenvolvimento. Eu participei agora, há poucos dias, do Abrascão, que é onde todo mundo se reúne para discutir saúde pública. E eu estava vendo com a Renata, ainda se investe errado o dinheiro. Ainda se gasta mais com a rede de urgência e emergência do que com a atenção básica. Nós ficamos... Pesquisamos bastante sobre isso. Nós ficamos assim, sabe, é muito desproporcional. E aí nós vamos entregar toda uma gestão para terceirizada, porque foi o que eu falei. A necessidade que você falou, mal necessária, é justamente para burlar essas duas leis. A 866 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. É a forma que o governo encontrou de melhorar o quadro de trabalhadores e facilitar a compra. Mas nós não podemos viver na irregularidade. Nós temos que mudar essas duas leis. Aí a coisa começa a funcionar. Muito embora em Guarulhos não tenha sido exatamente por isso. E foi uma outra questão. Mas... O Peninha, funcionário público, aposentado, está nos acompanhando. Agradecer a ele. A Simone Borges, Luiz Carlos, Peninha, Emerson da Carlinhos. O Luiz Carlos, ele diz uma coisa interessante, doutor, ele faz uma pergunta. Esse contrato não pode ser rescindido? Claro que pode, a qualquer momento. Está falando da Gerir. Gerir. Tá. Apesar do assunto não ser especificamente Gerir, mas nós não vamos não, no debate. Não. Se vier Gerir, nós vamos discutir. Que é até terceirizado, né? Terceirizado. Tá? Agora, eu vejo, pode ser rompido a qualquer momento. Perfeito. Tá? Até lembrar que esse contrato já se encerrou e ele está prorrogado até o dia 30 desse mês, até o final desse mês. Tá? Mas ele pode ser interrompido a qualquer momento por uma das partes. Perfeito. Bom, primeiro, com relação ao que o próprio Rogério chegou a relatar, eu também tenho um ponto de vista totalmente diferente, Roberto. Flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal com tudo que aconteceu no país, da forma que quebraram o país, e flexibilizar ainda a lei de responsabilidade fiscal é um risco que não tem... Olha, a gente não sabe onde pode parar isso. Eu acho que essa discussão da terceirização, eu vou bater sempre na tecla, principalmente as entidades sindicais sérias, né? Você, enquanto lá, presidente do Conselho Municipal de Saúde, o que a gente tem que lutar e batalhar é para não desvirtuar o que é a lei, o que é a terceirização. O que eu acho que está acontecendo é o seguinte: uma coisa é a terceirização dentro da lei, outra coisa é você desvirtuar e não respeitar direitos trabalhistas, não respeitar todos os benefícios que o trabalhador tem. Né? Volto, inclusive, a insistir, eu não estou aqui para defender este ou aquele país, eu estou aqui para defender o meu país, mas vou novamente relatar com relação ao que acontece nos Estados Unidos da América, do qual eu conheço relativamente bem algumas situações. Gente do mundo inteiro quer ir para lá, quer trabalhar lá, atravessar fronteiras de forma ilegal, porque realmente lá hoje o trabalhador ganha bem. Lá o trabalhador ganha bem. E eu conheço situações muito, muito específicas. Inclusive gente do nosso país. Nós temos que modernizar o nosso tipo de trabalho. E essa situação que eu falei para vocês com relação à robotização vai ser um outro ponto, né, que nós vamos ter que discutir. Eu vejo na terceirização uma saída. Além dessa situação da lei de responsabilidade fiscal, vejo sim a qualificação. Com relação, para terminar minha fala, com relação à parte médica, não vejo nenhum problema em contratar equipes médicas
terceirizada. Não há nenhum problema nisso. E como pessoa jurídica, não há nenhum problema. Assim como cooperativas, né, que a gente deveria, nesse país, dar um incentivo maior ao cooperativismo, que também são situações que a gente precisa discutir. Então, eu continuo nessa linha, que eu acho que o que se busca muito, Rogério, será que nenhum sindicato terceiriza nada? Será? Você está me fazendo uma pergunta, eu queria devolver. Tá certo, não, eu vou... Será que não terceiriza nada? Agora, entre terceirizar a sua atividade meio, atividade fim, aí sim, aí eu acho que a gente entra dentro de uma discussão interessante. Deixa eu só falar aqui que o Dr. Israel Richter está nos assistindo aqui, um abraço para ele. Ele é médico. E agora o advogado Dr. Alexandre Cadeu Bernardes nos acompanhando também, a Simone, o Tavinho, Manuela, a Thelma, o Diniz, a Célia, a Soraya Marques, o Rogério Antunes, a Regina Santos, Célia, a Jaciara, o Wellington, um monte de gente aqui. Antes que eu perca, você quer fazer agora, Rogério, que daqui a pouco nós temos que já para o intervalo. Eu acredito que no sindicato dos trabalhadores não existe a terceirização, mas no patronal eu acredito que exista bastante. Eu queria fazer uma pergunta. Nós aqui citamos alguns exemplos de terceirização muito mal sucedida na nossa cidade de Guarulhos, para a gente não sair lá para os Estados Unidos. Qual terceirização que deu certo aqui na cidade de Guarulhos, que o senhor conhece, doutor? Em termos de quê? Você está falando no serviço público, especificamente? Especificamente. Eu acho que o exemplo de terceirização dentro da minha área de atuação na saúde, eu acho que a terceirização do Hospital de Pimentas é um exemplo bem sucedido. Não vejo, olha, não foi bem sucedido. E foi no governo que eu sou totalmente opositor. Não comungo com as ideias do Partido dos Trabalhadores, mas nessa situação específica da terceirização com OSs, isso acontece no país inteiro. Então eu acho que é um exemplo que não é do meu governo, é do governo anterior. Sim, que na verdade eu pedi para você exemplificar um que foi bom, né? Sim. A prefeitura deve 30 milhões para a SPDM e a prefeitura ela não consegue em 1 ano e 6 meses concluir um processo licitatório. Então, aonde que a terceirização deu certo aí? Já foi concluído. Já foi concluído. Não foi comunicado, já foi concluído. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com essa bancada de peso, falando sobre saúde. É rapidinho. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Olá, empresário e microempreendedor. Aqui quem está falando é o Bruno Fonseca, um dos fundadores da VML. O nosso painel está localizado no centro da Vila Galvão, na Avenida 7 de Setembro. Ele é composto por 6 módulos de 96 por 96, dando uma medida exata de 2,88 por 1,92. Ele é um painel de alta definição, modelo P10. Você vai ter a sua imagem perfeita, a sua marca vista para todos. Estamos localizados na rua Francisco Pereira, número 23. Venha nos visitar e tomar um café com a gente, temos bom negócio para você. Em compromisso com o seu associado, o Sindicargas de Guarulhos mantém uma estrutura cada vez mais voltada para o bem-estar do trabalhador. Visite a nossa sede na rua José Lourenço Neves, número 346, no Bom Clima, e seja também um associado do Sindicargas. Presidente Irapuan Siqueira. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você.
Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Compras, diversão e conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado. É mais barato, todo mundo sabe. Nosso lado aqui, a doutora Renata. Não. Ela não gosta de Renata, não sou doutora, tá, o doutor tá do outro lado aqui. Mas você pediu a palavra? Eu queria fazer duas perguntas. Vamos lá. Uma para o doutor Carneiro e uma para o doutor José Mário. Na verdade, para o doutor Carneiro não é uma pergunta. Só para dar um exemplo do desvirtuamento que o senhor falou da terceirização, aqui em Guarulhos esse desvirtuamento ele é praticado. A Gerir, por exemplo, ela contrata o mesmo profissional que a gente tem na prefeitura, que é o atendente SUS, que é a pessoa que faz aquele primeiro atendimento no hospital. O nosso servidor ganha R$ 2.400. A Gerir contrata por um salário mínimo, R$ 954 e uma cesta básica, né? Isso. E vale transporte. Então, eu acho que a precarização fica bastante demonstrada aqui. E o doutor Zé Mário, como você bem falou, é um excelente médico. Minha mãe já passou com o doutor Zé Mário, minhas tias, várias história. Não fala, Olha, eu diria que ele é uma das cabeças mais brilhantes como médico da cidade de Guarulhos. Ele está falando por causa da calvície, o reflexo Não, da é luz. brilhante esse rapaz, eu gosto dele. E o doutor, o senhor é servidor público concursado há muitos 34 anos. E eu queria saber do senhor, o que o senhor, enquanto servidor público concursado, pensa a respeito da terceirização do seu posto de trabalho poder ser trocado por um terceirizado? O meu posto de trabalho não vai ser trocado por um terceirizado, porque eu trabalho na área de atenção básica e na área de especialização.
A terceirização hoje, o foco da terceirização está no atendimento terciário. Está no atendimento nem no primário, nem nas UBSs, nem no secundário, na especialização. É na parte hospitalar. O nosso grande problema, eu vejo que o grande problema não é a terceirização. A terceirização, insisto, e fico feliz que o Rogério tenha concordado comigo, é um grande mal necessário no mundo capitalista hoje, independente da lei de responsabilidade fiscal. O nosso problema hoje é a qualidade dos terceirizados. Haja vista que está sendo aberta uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo em relação a vários problemas de terceirizados na saúde no estado de São Paulo, e nós sabemos que não é só no estado de São Paulo, é no Brasil. Então hoje o nosso grande problema, que é um problema do capitalismo em geral, é a qualidade do serviço prestado. Infelizmente nós necessitamos dele, e isso você pode traduzir para qualquer outra parte da vida em comum. Mesmo, vamos pensar na nossa classe médica, os médicos têm seus consultórios, as suas clínicas. Por que a população escolhe esse e não escolhe aquele? Depende do custo, depende da qualidade. Claro, então tudo depende de custo e qualidade. Lógico que nós gostaríamos de ter terceirizados que são de ponta e que não quiseram entrar nas licitações, porque lamentavelmente, e aí infelizmente eu não tenho como não tocar na má gestão do Brasil nos 13 anos de PT e na péssima gestão nos 16 anos que o PT esteve aqui em nossa cidade, que arrebentou com a cidade, com as finanças públicas. Lógico, a cidade virou uma má pagadora. Quem é que vai querer vir trabalhar para uma cidade que paga mal o serviço? Então, os grandes terceirizados com qualidade acabam não querendo vir. Então, lamentavelmente, a gente acaba tendo que nos servir de terceirizados que não tenham a qualidade que a cidade mereceria e até mesmo que o executivo atual gostaria de contratar. Temos problemas sérios com pagamento, porque a gente traz um ônus que é a dívida do passado. Não se trata de ficar falando do passado, mas não há como não olhar para o retrovisor. Quem não olhar para o retrovisor não está dirigindo. Você tem que olhar para o retrovisor para saber o seu presente e olhar o seu futuro para não errar as coisas que o retrovisor te mostra. Doutor Eduardo, a questão que ela falou sobre terceirizar e um funcionário da prefeitura está ganhando 2.000. O servidor público concursado ganha 2.400 e o contratado para fazer a mesma função desse servidor que saiu do hospital ganha 1.000. Eu volto a insistir na minha defesa, na minha tese de que a desvirtualização da terceirização. Eu vou te dar um outro exemplo, porque senão nós vamos ficar o seguinte: eu dou um exemplo que deu certo na terceirização e quem é contra dá um exemplo que deu errado. Então, eu posso dizer, inclusive, esse modelo que a Renata falou, Renata, claro, está errado. Tem que ser feita alguma coisa para que esse tipo de situação não aconteça. Eu conversei com os médicos recentemente, até por essa questão toda da gerir, da parte financeira. Eu participei de uma reunião com médicos, eu nem me lembro, eu acho que o Dr. Zé Mário estava junto, e conversando com os colegas, e cheguei a falar o que eles preferiam. Eles preferiam voltar CLT pela prefeitura ou preferia ficar na terceirização. A grande maioria, eu fiz isso até com uma enquete ali, para a gente saber em que rumo que a gente está. A grande maioria foi favorável. Eu prefiro dessa forma. Eu não fico tão engessado, porque para o profissional liberal, ele fica extremamente engessado, né? Então, há uma maior maleabilidade da atividade dele, cumprindo, obviamente, tudo que tem que ser cumprido, cumprindo o seu horário e fazendo a sua função. Então, a maioria daqueles que eu perguntar, eles preferiram a terceirização. Claro, o exemplo que você deu, Renato, eu sou totalmente contrário, não pode acontecer isso. Então, eu defendo, e assim como você citou o ex-procurador-geral lá, o Janot, falando a respeito do posicionamento dele, eu falo com relação ao Carlos Veloso dessa entrevista que ele deu hoje. Um ex-ministro do Supremo, extremamente respeitado, e dizendo que é uma situação dos nossos tempos, o que a gente precisa amadurecer é a forma da terceirização. Fazer ela com preservação de todos os direitos. Sérgio Aparecido, uma pergunta: quanto a prefeitura arrecada de impostos só em Guarulhos? O que o prefeito faz com os impostos do povo? Bom,
Doutor Eduardo, me ajude. 4 bilhões. 4 bilhões. 4 bilhões em torno de 4 bilhões. Vale lembrar que metade disso vai para a folha de pagamento, 25% para a educação dinheiro carimbado, e 16% para a saúde. Certo, Rogério? 16% obrigatoriamente. Obrigatoriamente 16. 15. Obrigatoriamente 15, 30, mas gasta-se muito mais. 15, mas isso é que no Brasil o mínimo às vezes vira máximo, e às vezes o máximo, quando você estabelece 15%, é o mínimo que você pode, que você tem que gastar. Gastou quanto no último ano, Rogério? No último ano gastou por cerca de 31%. Mas é um número também questionável, né? Mas com certeza mais de 25%. Não, 31, vamos deixar no 31. 31. Vamos brigar por esse detalhe. Respondido pro Sérgio Aparecido. Pois não. Mas a questão é assim, o doutor Eduardo Carneiro, ele fala assim, ele dá o exemplo do médico para falar de uma terceirização. Na verdade, o que acontece com esses médicos é que eles não se tornam terceirização. Eles se tornam pessoas jurídicas, a grande maioria não tem um emprego só, eles se tornam pessoas jurídicas e, como pessoa jurídica, a contribuição de imposto é diferente. Ela é menor. Então, existe uma vantajosidade pro profissional médico. Mas não é o caso de todas as terceirizações. Porque as pessoas não se tornam pessoa jurídica dentro da terceirização. É um empregador com um quadro de trabalhadores para ser explorado. São relações diferentes, doutor. Então, se você transformar todos os trabalhadores em pessoas jurídicas para eles contribuírem menos com alguns impostos, é uma questão. Nós estamos falando de um outro assunto. Nós estamos falando de você entregar parte de um serviço ou todo o trabalho para uma empresa terceirizada e ela sacrificar o trabalhador. Você fala assim, mas é o modelo que está se aplicando que está errado. Foi o que eu falei. Você não pode. Se está dando errado, o doutor José Mário, eu não concordei com você. Eu falei que você citou bem falando em mal. Um mal necessário. Você não pode pegar uma empresa, você vai lá terceiriza. Quando você faz isso no meio particular, eu vou pegar um hospital qualquer, por exemplo. Eu tenho um hospital, a minha tomografia está dando problema, eu vou lá e falo assim, bom, eu vou terceirizar esse trabalho aí. Eu terceirizo aquela tomografia, Samuel. Daqui um pouco começa o cara a baixar a qualidade, eu já peguei com o menor preço. Começa a baixar aquela qualidade mínima que eu exigi. O que eu faço como pessoa privada? Eu troco. O que acontece quando você faz isso dentro do serviço público? Você não consegue, você vira refém. A lei, foi o que eu falei que tem que se discutir a lei 8666, que ela não pode ser da forma como é para a saúde. E também quando eu falo, o doutor fala, flexibilizar a lei, esse governo já arrebentou, a lei de responsabilidade fiscal é importante, doutor. E eu não acho que ela tem que ser flexibilizada da forma como você falou. Eu acho que ela tem que ser... você falou, não foi eu. No sentido que você colocou. Eu acho que ela tem que ser modificada e lá tem que ter um capítulo específico para falar dos trabalhadores da saúde. Inclusive, quando eu digo isso, lá tem que estar determinado quais são as funções que, se comprovada a necessidade de você ultrapassar uma porcentagem, você possa fazer isso. Eu tenho uma dúvida. Coisa diferente. Eu gostaria que vocês me falassem o seguinte. Por exemplo, a Gerir, ela está com a faca no pescoço da prefeitura. Eu estou sentindo isso, me corrijam se estou errado. Sim. E estão dizendo que a culpa é da prefeitura. Mas, na verdade, quem está fazendo o mau gerenciamento é a Gerir. E eu estou vendo todo mundo falar que a culpa é do prefeito. Eu queria passar essa bola para os dois médicos aqui. Como vai fazer, então? Porque parece que a Gerir está tirando o corpo fora. E quem está entrando na linha de fogo é a doutora Ana. Que eu acho que ela... Por que não cobrar da Gerir? E como fazer para cobrar da Gerir? Como o Rogério está falando? Peraí, eles estão baixando a qualidade... E como cobrar isso, doutor? Para que a culpa, pelo que eu estou sentindo, o Rogério e a Renata estão falando, a culpa é da Gerir, porque a prefeitura está pagando e eles não estão forçando. Como fazer, então, esse imbróglio? Foi justamente o que eles falaram. Há uma responsabilidade. Porque está uma faca no pescoço do prefeito. Há uma responsabilidade, sim, da prefeitura. Sim, ninguém vai tirar olha, a responsabilidade tudo dele. Não. Eles foram contratados para gerenciar um serviço, né, do Hospital Municipal de Urgência, da Criança e o Paravente. Foi pactuado um valor de acordo com planilhas que se tinha. E o que aconteceu? Houve um descontrole financeiro da Gerir. Então, houve um descontrole de não estar passando mês a mês para a prefeitura o que, olha, esse custo não é esse.
não é do HMU, não é 4.700, na realidade é 6 ou 6.500. Olha, quando você é contratado para um serviço, é pactuado entre as partes, tá? Você sabe o que você está fazendo. Agora, a Gerir está errada nesse momento de querer realmente jogar a faca no pescoço da prefeitura e falar, olha, você vai pagar agora 6 e não 4.700. Não vai pagar. Posso fazer um comentário sobre isso? Não vai pagar. Por quê? Porque é dinheiro público, existe uma responsabilidade. E essas contas estão auditadas. Né? Então, o que se tem, a própria secretária recém-chegada lá na Secretaria da Saúde, a doutora Ana Cristina, ela se mostra extremamente insatisfeita com esse posicionamento, Gerir. Nós não podemos, enquanto poder público, enquanto representantes do poder público, e representando lá a população de Guarulhos, ficar com faca de pescoço, no pescoço de ninguém. Ninguém vai pressionar, não é assim que funciona. Se a Gerir achar que realmente... olha, aquele valor que eu dei não dá para fazer, meu querido, pegue o boné, e vai pra tá casa. certo? Então, agora, nós, enquanto gestão, nós temos que ter uma responsabilidade que isso não pode passar para o munícipe. Isso não pode. Então, está havendo todo esse imbróglio hoje, inclusive com acompanhamento aí do Conselho Municipal de Saúde, e vejo, Rogério, hoje o Conselho de uma forma extremamente responsável, acompanhando. Você via, inclusive, entrevista sua dizendo que não pode se pagar nada mais daquilo que foi pactuado. Vejo a responsabilidade de vocês e o posicionamento responsável da função que vocês têm em termos do Conselho. Eu vejo isso e até parabenizo o Conselho que, por você, é comandado da forma responsável. O que eu discordo, às vezes, é de determinado conselheiro pontual lá de um equipamento tomar uns comportamentos partidários, ideológicos, que não, a gente tem que ser responsável. Existe um problema financeiro na prefeitura. Não foi eu que criei. Não foi essa gestão que criou. Eu disse hoje na tribuna da Câmara, uma renúncia fiscal no governo anterior de 50 milhões. Apontei 35 da Gru Airport, de 5% para 2%, 6,5% de uma outra situação e mais um outro decreto do Almeida. Lá na frente faz falta. E nesse momento a gente vive uma situação financeira extremamente complexa. E pode ter certeza, o governo está atento a isso e precisa tomar atitudes o mais breve possível para não sobrar para o município. Está tomando, concordo com o Eduardo Carneiro. A única coisa que eu quero que todos que nos assistem entendam que o governo, que acaba sendo quem toma as pedradas, na realidade está tendo que trocar 3 pneus furados, mas com o carro andando. Porque nós não podemos fechar os equipamentos e simplesmente aguardar um certo momento para trocar. Nós temos que fazer a troca, nem que seja uma troca transitória, porque o chamamento para a licitação já está aberto e temos praticamente certeza que até o final do ano ele estará completo. Lucas, por favor. Tá, obrigado. Por favor, continue. E eventualmente, nesse período, que só falta mais 15 dias desse aditamento ou prorrogação, uma prorrogação de contrato até dia 30, esse mês de 31, né? 30 agora de agosto, evidentemente vai ter que haver uma troca, nem que seja por um período curto, mas com o carro andando. Nós não podemos fechar os hospitais. Nós não podemos fechar os hospitais. Vamos retomar. Eu tenho tido a satisfação de participar das reuniões do Conselho e realmente tenho visto o mesmo que o Eduardo acabou de falar. O Conselho extremamente participativo, extremamente parceiro, sabe ser crítico e nós estamos recebendo as críticas como sugestões. É assim que a gente tem que ver o Conselho. O Conselho não é só para aconselhar, ele tem que ser também, inclusive, deliberativo junto com todos nós, é assim que o governo tem visto. Temos que estar de mãos juntas para chegar num objetivo comum. Agora, que o governo está fazendo de tudo para corrigir, não há no governo Guti, não há compromisso com o erro. Nós não temos compromisso com o erro. Nós temos compromisso com acertos. Nos nossos e os acertos anteriores também. Os acertos de governos anteriores nós não só estamos mantendo, como queremos aprimorá-los. Mas compromisso com o erro nós não temos. Tiago Lippe nos acompanhando. Obrigado, Tiago. Rogério. É assim, eu fiz um cálculo rapidinho aqui. O contrato com o Instituto Gerir
ele custa mensal 13 milhões e 500 mil. Nós estamos no 14º mês. Isso dá um total de 179 milhões. O que está faltando, na verdade, para essa gestão colocar um ponto final nisso, é ela fazer uma publicação dos repasses para o Instituto Geri. Porque aí vai parar com esse disse-me-diz. Porque, por exemplo, hoje a Folha Metropolitana, você não podia falar isso aqui, podia, né? Claro. Ela Aliás, tem um artigo meu hoje na Folha Metropolitana, por favor, leiam, tá fantástico. Vou cobrar depois lá a propaganda. Feminicídio. Ó, a nossa querida Renata já leu, ela adorou ela. Então o que acontece? Se ela fizer uma publicação, a Folha foi lá e colocou assim hoje: Guarulhos pagou 150 milhões ao Instituto Geri. É lógico, quando coloca isso e eu sei que a conta é 179, a conta é automática, está devendo 29 milhões. O HMO, especificamente, o pagamento dele está em dia. Isso a gente pode comprovar. Agora, a transparência. Tem que ter a transparência. Porque a cidade inteira, nesse momento, quer saber quem está certo e quem está errado. Os números, eles mostram o que está acontecendo lá. Então, se você pagou 179 milhões, você não deve nada ao Instituto Geri. Se você pagou menos que 179 milhões, você deve ao Instituto Geri. Isso eu estou falando em relação ao contrato. É isso. Então mostra lá, nós fizemos pagamento na data tal, total pagamos tal, devemos nada, ou devemos tanto. Se dever algum valor, o Conselho também defende que pague, né? A gente tem cobrado muito essa questão, doutor, inclusive que a gente acha que o Peterson é um mau pagador. O Conselho ele tem uma visão muito ruim com o Peterson, porque a gente entende que ele coloca na mesma conta, mas aí eu não sei a questão econômica como funciona. Mas ser um bom pagador devendo um monte de dinheiro de maus pagadores que você pega não é fácil. Doutor, você sabe qual é o... Não é mole você sabe pegar qual é a o dívida país, dos outros. você sabe qual que é o país Nós pegamos maior uma dívida de 7 capita. bilhões e 500... São dois orçamentos, Não telespectadores. Dois orçamentos de dívida. Vocês colocam a dívida do SAAI junto. Mas é dívida. A dívida do SAAI é a dívida do SAAI. Mas faz parte a dívida do... Ela é paga pelo próprio SAAI, doutor. Mas não vamos entrar nessa celeuma porque é mais aprofundado. Mas de qualquer maneira, nós pegamos uma cidade, faz de conta que não existe a dívida do SAAI, vamos trazer para 3 bilhões e meio, pelo amor de Deus, 3 bilhões e meio é um orçamento inteiro de uma cidade. É um ano que você, é como se nós, durante um ano, trabalhássemos, não comêssemos, não vestíssemos, não pagássemos gasolina, escola das crianças. É um ano na sua família que você só ganha, mas você não vive. É mais ou menos isso. Você tem, e o governo tem que pegar esse dinheiro que ele arrecada, porque o governo não faz dinheiro, o governo é um arrecadador e um administrador de dinheiro público. Agora, o governo pega esse dinheiro e tem que pagar a cidade. Agora, além de pagar a cidade, tem que pagar um passivo. Agora, fica meio chato, na minha opinião, eu chamar alguém de um mau pagador como se ele tivesse uma árvore de dinheiro ou um cofre de dinheiro lá. Como nós sabemos, aliás, eu disse isso no fim do governo do Tião Almeida, que eu chamava de Tião e seu bando e não me arrependo, eu falei, olha, não é que vão deixar o cofre vazio, vão deixar a cidade sem o cofre, e deixaram a cidade sem o cofre. Essa é que é a grande realidade. Já está terminando o nosso programa, hein, gente? Eu particularmente, poderia fazer vários apontamentos nisso aí, que eu discordo muito nisso aí, mas num outro momento. Tema para outro momento. Olha, se vocês quiserem, a gente chama outro programa, porque está muito bom. Eu queria falar. O que eu acho legal, quais seriam as saídas, né? Quais seriam as saídas, doutores? Eu queria falar. Qual a saída que os doutores, são 2 vereadores que têm uma ampla experiência, o Rogério aqui, que eu classifico, não é porque está na minha frente não, mas eu falo que é um cara muito sério. Eu acabei entrando meio sorrateiro numa reunião, e tudo que ele falou na imprensa, ele falou na frente do cara da Geri, falou assim, ó, eu sou contra o pagamento do que não está acordado, e falou isso para a doutora Ana Cristina, para a doutora Ana Cristina, estou com a senhora, não deve pagar o que não foi acordado. E gostei muito aliás, o Pedro está aqui. Pedro, você não fez falta, porque a Renata... Olha o medo, Pedro, olha o medo aqui, ó. Porque você representou muito bem o Pedro aqui, fez um belíssimo trabalho. Então, se vocês quiserem, lógico, o programa aqui está à disposição. Eu acho que é um assunto importante, que eu ainda bato na tecla, que a Geri, ela deve vir aqui explicar por que está acontecendo isso. Está se colocando muito nas costas do conselho, dos médicos, mas a Geri é muito responsável. Obrigado, Renata. Eu que agradeço.
E eu acho que é importante a gente tomar esse debate, né? O Rogério veio representando o conselho, eu vim representando o sindicato. Eu acho que é importante a gente fazer esse debate mais vezes sobre, não só sobre terceirização, sobre saúde pública, sobre o que as pessoas esperavam do governo do prefeito Gucci, sobretudo os servidores que apoiaram o prefeito, e que hoje a gente tem, as pessoas têm aí uma nova visão. Depois eu queria até conversar com o doutor José Mário. Bastidores. Tirar umas dúvidas, porque o doutor José Mário está lá agora, vai esclarecer umas dúvidas pra gente aqui. Rogério, obrigado mais uma vez. Se quiser, estamos à disposição. Quantos minutos nós temos aí, Serginho? Vê lá com a produção. 3, né? 1 minuto para você, então. Não, eu só quero agradecer ao pessoal que deu audiência. É importante sempre a gente estar fazendo esse debate para ajudar a construir uma sociedade melhor, né? A luta, ela é todos os dias, né? E a defesa do SUS, ela é a personificação dessa luta que existe. Defender o SUS, Roberto, não tem valor, não tem dinheiro que pague. É por isso que o nosso trabalho é totalmente gratuito. O Pedro Zanotti fez falta? Muita falta, meu presidente. Obrigado, doutor Eduardo Carneiro, um dos grandes mestres da nossa cidade aqui. Um grande respeito pelo senhor. Obrigado, Roberto. Obrigado a Renata, ao Rogério, ao meu colega Zé Mário. E dizer que, primeiro, o governo Gucci, já que foi colocado essa situação, ele tem 1 ano e meio de mandato. Nós temos aí 2 anos e meio pela frente. Não está sendo fácil, a situação realmente é muito complicada. Vivemos uma crise financeira nacional, isso é verdadeiro. Nesse final de semana, inclusive, conversei com um prefeito lá do interior de Minas, da minha cidade, e ele falando também da dificuldade que ele tem do ponto de vista financeiro. Está muito difícil. Então, cabe ao gestor público hoje saber muito bem como utilizar o dinheiro. Acreditamos sim no governo Gucci, e a população pode ter absoluta convicção que o trabalho está muito forte dentro do governo, e o que a gente quer é uma cidade melhor. Eu tenho absoluta convicção que a gente vai entregar uma cidade melhor. Doutor José Mário, um grande amigo nosso, né? Ele até abusa dessa amizade, né? Inclusive ele trouxe a esposa, ela que vai direto para o céu, a Lu, magnífica Lu. Agradecer muito a Lu que acaba nos ajudando. Zé, obrigado, desculpa as brincadeiras, Imagina, mas aliás não desculpe, né, por favor. Eu que agradeço, foi um prazer estar com todos vocês, um prazer enorme estar com seus telespectadores. Faço minhas todas as palavras de todos, que concordo com todos, e reenfatizo que tenho certeza que juntos, e principalmente com esse contato mais intenso que eu estou tendo a honra e o prazer de ter com o Conselho, e em nome do presidente do Conselho, eu quero dizer para você que eu estou honrado e satisfeitíssimo de ver a maneira como o Conselho está se pautando de uma maneira não oposicionista, ao contrário, crítica, mas de forma positiva e nos norteando, nos ajudando a levar o governo para onde nós queremos, que é o final bom para todos nós. Wagner Paz, abraço aos amigos Renata e Rogério. Olha, todo mundo nos acompanhando aqui. O Wagner. Wagner Paz, um abraço. Amanhã, das 13h30 às 14h30, tem reprise do nosso programa. À noite tem Tribuna Autoral. Gente da maior qualidade fazendo boa música, boa poesia e teatro aqui no programa à noite. Não percam. Obrigado a todos também, a Camila e ao Rômulo Ornelas. Não, esse não é Ornelas, não. Esse é o Rômulo só. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa.